Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um aulão de terraplenagem aqui no YouTube. Você está no canal Infra em Foco, eu sou o professor Gustavo Isidro e hoje a gente vai continuar elaborando o nosso projetinho de terraplenagem. Você vai ver aqui embaixo na descrição que nós temos diversas aulas, né? Então a gente vem fazendo um projetinho de um loteamento pouco a pouco, de uma forma bem tranquila, bem explicadinha para você, para poder te ajudar a entrar nesse mundo de elaboração de projetos de infraestrutura. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é ensinar você simplesmente a operar um software, né? No próprio YouTube você tem aí diversos canais que fazem isso de uma forma muito interessante, ensinam todos os comandos do software e tudo mais. O meu grande objetivo aqui é fazer você entender como funciona um projeto de geometria, entender como funciona um projeto de terraplenagem, obviamente utilizando sim o Civil 3D, mas muito mais com um foco teórico na questão, né? Então espero que você goste de mais uma aula e vamos que vamos lá para a tela do computador. Valeu. Se você gostar aí do nosso conteúdo, já deixa seu like, ativa as notificações, se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que vai ter muita coisa interessante por aqui que você vai gostar. Bora lá para a tela. Bom, pessoal, na nossa última aula, nós fizemos a definição de todos os grades do nosso loteamento, né? Lembrando que a gente precisa seguir aquela sequência, né? Estudar primeiro a parte horizontal para a gente entender o posicionamento desses eixos. Depois a gente precisa fazer o perfil dos terrenos, depois estudar os grades dos terrenos. Então a gente já tem agora, nesse momento, um projeto com os grades estudados. Obviamente que a gente ainda não está pensando em volumes, né? A gente não sabe o que vai acontecer aqui com a terraplenagem, mas precisamos ter uma partida, vamos dizer assim, né? Então a gente estuda primeiramente esses grades, agora a gente vai começar a fazer a modelagem desses grades. E como que o Civil 3D pensa com relação às modelagens? Vamos compreender alguns pontos aqui, pessoal. Nós criamos os alinhamentos horizontais, né? Nas primeiras aulas, nós pegamos simplesmente o eixo da via e fizemos com que o Civil 3D reconhecesse que isso é uma entidade do software. Então, é uma entidade que vai ser alguma coisa ali. Vai ser uma rua, vai ser um grade, alguma coisa nós vamos ter naquele ponto. Aí nós criamos todos os alinhamentos, né? O alinhamento da rua 1, da rua 2, da rua 3 e assim por diante. Ó. Temos aqui todos os nossos alinhamentos, ok? Depois nós tiramos o perfil desse terreno, ou seja, fizemos um corte e, consequentemente, estudamos os grades das vias, os níveis dessas vias. Então, note que nós já unificamos duas informações. Nós unificamos o alinhamento horizontal da via com o alinhamento vertical dessas vias, ou seja, nós já temos cota nesses elementos. Então, se nós formos aqui, por exemplo, na rua 1, na estaca 5, nós já tínhamos o terreno natural na cota 777 e agora nós teremos teremos o projeto na cota 774 e 40. Eu já passei essa informação para o Civil 3D. Se eu vier aqui, ó, na minha rua 1, por exemplo, naquela estaca 5, olha lá, nós já temos aqui a cota 774 e 40. Então, o Civil 3D já sabe que neste ponto da rua 1, a cota que eu quero implementar é a cota 774 e 40. Ou seja, unifiquei duas informações. Unifiquei o alinhamento horizontal com o alinhamento vertical, com a cota deste eixo ao longo de todo o meu alinhamento, no meu sentido longitudinal do meu eixo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que o Civil 3D reconheça o que está acontecendo no outro sentido. Por exemplo, neste ponto aqui, ó. Deixa eu fazer um círculo aqui, pessoal. Espera aí que meu computador estava parado, que eu estava gravando, ele fica meio lento. Eu preciso saber que cota é, por exemplo, aqui. Eu não sei que cota é ali. O que eu sei no momento é a cota no eixo, porque eu estudei o perfil da minha via, né? E como que eu faço para poder jogar essas informações de cota para as laterais? Eu preciso saber, pessoal, qual que é a minha seção típica.
Ou seja, a minha rua tem 2% para os lados, ela é abaulada, ela possui inclinação para um lado só, ela tem guia e sarjeta. Eu preciso passar essa informação para o Civil 3D para que ele consiga modelar esse projeto para mim e calcular essas cotas em todos os pontos. O que o Civil 3D tem como ferramenta para unificar essas informações? É o que nós chamamos de corredor no Civil 3D. O corredor é uma ferramenta que unifica o alinhamento horizontal, o grade vertical estudado e a minha seção típica, o meu assembly, né? Já vamos começar a se acostumar aí com esses novos termos. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a minha seção típica. Vejam que nós temos aqui algumas medidas, né, já escritas aqui no meu projeto urbanístico, em que ele mostra para mim que a minha via tem 14 metros na lateral. Meu computador está bem lento, pessoal, porque eu estou fazendo a gravação e quando grava fica lento mesmo. Então eu tenho 3 metros de passeio para cada lado e tenho uma faixa de rolamento de 8 metros, ou seja, 8 metros de faixa de rolamento, 3 metros de passeio para cada lado, totalizando 8 mais 6, 14 metros de caixa viária. Então eu preciso desenhar essa seção típica para que o Civil 3D reconheça ela de alguma forma. E nós vamos fazer isso neste momento. Então como que a gente faz, né, para a gente poder desenhar essa minha seção típica? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos um menu aqui, ó, chamado Assembly. E vejam que logo abaixo nós temos um botão escrito Create Assembly. Então eu vou clicar em Assembly e clicar em Create Assembly. Ele pede um nome. Então a gente vai fazer primeiro da Rua 1, por exemplo. Rua 1. Vou começar pela Rua 1. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo para o Civil 3D qual que é a minha seção típica da via, né? Qual é a minha declividade, se tem sarjeta, se não tem. Aqui tem algumas questões com relação ao tipo de representação dela, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, então eu vou dar um OK. E ele vai pedir para eu colocar a posição desse meu assembly inicial. Note que o cursor ficou diretamente com um X, uma cruz, né? Então a gente tem que fazer um clique ali para poder inserir esse assembly. Vou inserir, olha lá. E professor, você inseriu o assembly, não aconteceu? Foi nada. Calma, aconteceu. Ele já tem um elemento aqui. Quando eu seleciono ele, olha lá em cima o que acontece. Muda o menu lá em cima. Lembre que a gente falou algumas vezes, né? Quando a gente seleciona um elemento e ele modifica o menu lá em cima, é porque nós temos um elemento do Civil 3D. Então eu já criei um assembly ali. Eu tenho uma seção típica criada. O que eu preciso fazer agora? Inserir os outros elementos. Quanto que é a minha largura da minha via, quanto que é o meu passeio, quanto que é a minha guia e assim por diante. Então, eu vou selecionar a minha assembly e vou clicar em Tool Palette. Ele vai abrir um menuzinho para mim bem interessante. Dá uma olhada. Olha, ele abriu um menu aqui para mim, pessoal, com diversos, o que nós chamamos de subassembly, que são trechos que pertencem a um assembly. Então, por exemplo, nós temos aqui as minhas faixas das vias. Olha lá, é uma via com diversas características. Depois a gente vai explorar muito mais isso, né? A ideia aqui é eu mostrar de uma forma mais simples para vocês. Então, a gente tem alguns assemblies já criados com algumas configurações básicas. Vou pegar, por exemplo, este aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou clicar aqui e olha lá que interessante. Ele já trouxe um assembly para mim com diversas características aqui. Ele já criou um assembly com os seus subassemblies inseridos, diferente do que eu estava fazendo, né? Eu estava criando um assembly e depois inserindo subassemblies dentro dele. Então a minha dica para você é você dar uma explorada legal nisso. Tem várias coisas aqui já definidas, tudo bem? Mas eu quero criar um do zero só para vocês entenderem aí como é que funciona essa criação. Então eu vou criar uma faixa aqui. Vou clicar aqui numa opção e vou clicar no meu assembly. Olha lá o que ele fez, pessoal. Ele inseriu uma faixa de um lado da via. Quando eu clico nela e vou em propriedades,
ele me dá aqui embaixo diversas opções dessa faixa. Olha lá, qual que é a largura? 3,60 metros. Quanto que tinha a nossa faixa de rolamento que eu falei? Era 14 menos 6, 8. Então, meia faixa tem 4 metros, ok? Vamos supor que eu tenho uma sarjeta de 30 centímetros. Então, eu vou ter aqui 3,70 metros. A minha via é coroada, com 2% para cada lado. Beleza, já está ali com 2%. Eu posso colocar aqui, inclusive, a espessura do meu pavimento. Eu não vou entrar nisso agora, porque não é o nosso objetivo, e vou deixar essas espessuras de pavimento padrão que estão aqui. Tá? Então, a minha primeira faixa de rolamento do lado direito, eu já inseri. Eu vou renomear ela aqui em cima, tá vendo? Name, ó. Só para poder ficar mais organizadinho e a gente vai precisar dessa organização depois. Vou pôr aqui, por exemplo, pista direita. Beleza? Coloquei ali pista direita. Agora eu vou inserir o próximo elemento, que seria quem? A minha guia e sarjeta. Eu tenho a minha guia e sarjeta, eu preciso inserir a minha guia e sarjeta aqui. Então, eu não lembro de cabeça onde ela fica, eu acredito que seja aqui em Curbs. Então, vamos usar essa opção Curbs. E vou clicar aqui também. Onde que eu quero inserir a minha guia e sarjeta? No eixo da via? Obviamente que não. É no meu ponto extremo aqui. Então, eu vou clicar aqui, olha lá. Ele já inseriu para mim a minha guia e sarjeta. Muito legal, né? Quando eu clico nela e vou em propriedades, eu consigo modificar aqui todas as minhas dimensões. Então, vamos supor que a minha sarjeta tenha 10% de inclinação. Olha lá, ele já mudou lá. Tenha, por exemplo, a minha altura seja 0,15. Então, assim, você vai modificando todas essas características da sua guia. Uma dica que eu dou, se você quiser saber o que é cada uma dessas dimensões, A, B, C, D, E, F, você vai na ajuda do civil, ele vai mostrar para você todas essas características. É bem tranquilo, bem simples, tá, de fazer. Você não tem que ficar indo aqui por tentativa e erro, né? Porque, por exemplo, você quer mudar a altura da guia, porque o seu projeto usa uma guia de 20 centímetros. Então, você tem que saber qual dessas dimensões você precisa mudar. Por exemplo, eu vou mudar essa daqui de 0,15 para 0,5. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele transformou toda a nossa guia e sarjeta. Não tem sentido. Vou deixar 0,15 como ela estava mesmo. Vou modificar essa outra aqui, ó, que está 0,4, vou pôr 0,3. Ele está processando, meu computador, como eu disse, está bem lento. Espera aí, 0,4, vou pôr 0,3. Olha lá, ele diminuiu, deixou a sarjetinha menorzinha, que é o que a gente imaginava mesmo, né? Então eu vou deixar essa para a gente não perder muito tempo, tá? E agora eu preciso colocar o meu passeio aqui do lado. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Como eu não sei as dimensões dessa guia e sarjeta, eu vou colocar um offset aqui de 7 metros, porque eu sei que a minha via total tem 14, e vou inserir um passeio aqui agora até ele chegar naquela linha lá, porque eu não quero olhar as dimensões dessa guia e sarjeta agora, vai demorar para a gente fazer isso. E esse não é o objetivo, a gente vai ter outras aulas depois mais específicas, no Progiterra também você consegue essas informações de uma forma muito mais detalhada. Então vamos ver aqui o que a gente pode colocar como passeio. Vou colocar um Basic Shoulder aqui, né? Vamos colocar aqui um Basic Shoulder a partir deste ponto, olha lá. Olha que interessante, pessoal. Ele está inclinado para fora da minha via. Não é isso que eu quero no meu passeio, né? Eu quero que ele incline para dentro da minha via. Então, eu vou pôr 2%, ele vai inverter. Olha lá, inverteu. Legal, né? A minha espessura, não vou pôr 20 centímetros, né? Vou colocar 3 centímetros de espessura, olha lá. E a minha largura, eu vou colocar 3 metros. Ele ultrapassou um pouco o meu limite ali, porque a minha guia provavelmente ela está maior. Depois que a gente modelar, a gente vai brincar com essas dimensões. Estou fazendo isso propositalmente, para vocês entenderem o que vai acontecer. Vou deixar aqui 2,80. Depois a gente vai corrigir tudo isso. A ideia é justamente mostrar essa diferença.
Então veja que agora eu já tenho metade da minha pista definida, ok? Eu vou renomear aqui, vou chamar isso aqui de passeio, por exemplo. Passeio direita. Legal, né? Passeio do lado direito. Top demais. Vou pegar aqui e vou chamar de guia. Opa! Guia direita. Já tenho a minha guia direita. Então vejam que metade, vou salvar, metade da minha via já está definida. O que eu vou fazer agora? Vou dar um mirror nela para o outro lado da via. Vou aproveitar tudo que nós fizemos aqui. Única coisa importante, pessoal, não podemos usar o mirror normal do AutoCAD. A gente tem que usar a opção de mirror que nós temos aqui na nossa paleta quando nós selecionamos os nossos assemblies. Tá vendo? Ó, mirror. Porque senão ele não vai funcionar. O mirror é um comando normal do AutoCAD que não vai dar certo. Então eu vou usar aqui mirror. Ele pergunta lá embaixo para mim qual que é o ponto que você quer criar, né? Esse mirror. Eu vou clicar no meu ponto central e olha que legal. Ele já repetiu para o outro lado. O que eu vou fazer agora é renomear, né, essa parte aqui para poder ficar cada lado certinho. Pista esquerda. Vou vir aqui na minha guia e sarjeta, vou pôr guia esquerda, beleza? E vou vir aqui, vou colocar passeio esquerda. Olha que legal, pessoal. Já tenho a minha seção típica, ou seja, eu já sei como a minha via se comporta para as laterais. Lembrando que no sentido do eixo estou falando de perfil longitudinal, quando eu vou para as laterais estou falando de seção transversal. Então a gente já tem a nossa seção da primeira via. Olha que legal, eu vou pegar esse texto aqui, vou deixar ele aqui, ó, só para a gente já deixar separadinho, né? Lembrando, pessoal, que cada rua tem o seu assembly, mesmo quando as ruas são iguais, ok? Depois vocês vão entender por que eu gosto de trabalhar dessa forma. Professor, posso usar o mesmo assembly para todas as ruas, tendo em vista que as dimensões são as mesmas? Pode. Mas se você precisar fazer uma alteração específica para uma determinada via, você vai modificar todas as vias. Não é essa a ideia, né? A ideia é que cada via tenha o seu assembly corretamente. Então eu já tenho o meu primeiro assembly, eu vou criar o meu corredor. Professor, é um corredor para cada rua? Eu não gosto de trabalhar assim. Eu faço um corredor único e vou acrescentando o que nós chamamos de linhas base. Então, cada rua tem a sua linha base diferente, beleza? Então, vou clicar em corredor e corredor no primeiro ícone lá. Ele pede um nome, eu vou colocar aqui loteamento YouTube, beleza? Tranquilo. O estilo, eu vou deixar esse estilo que está aqui mesmo, não vou entrar nisso agora. A superfície target não vou colocar nisso agora. Aí vejam que aqui ele pede para a gente selecionar o nosso alinhamento e o nosso perfil. Lembra o que é a ferramenta corredor? Ela unifica alinhamento com perfil com seção transversal. É isso que ele está pedindo ali. Alignments, Profile e Assembly. Ok? Então vou aqui primeiro no Alignments, vou clicar no botãozinho, ou poderia selecionar lá ao lado, tanto faz. Vou clicar no meu primeiro alinhamento. Aí ele fala lá, ó, qual perfil você quer? Você quer o perfil do grade ou do terreno natural? Aqui temos que ter atenção. Pensem comigo, pessoal, o que o civil vai fazer? Ele vai pegar aquela seção transversal, aquele assembly, e vai aplicar aquela seção transversal ao longo do eixo da rua 1. Tudo bem? Agora, qual cota que ele vai usar? É a cota do terreno natural ou é a cota do grade projetado? O que vocês acham? Pensa aí. Vou tomar uma água. Com certeza é a cota do grade. Tudo bem? Se você selecionar terreno natural aqui, ele vai modelar o seu projeto utilizando o terreno natural como referência. Não é isso que nós queremos, tudo bem? Então, vou clicar em Alignments, vou selecionar o meu Alignments e vou selecionar Grade. Eu cliquei na opção Grade, vou dar Enter.
Olha lá o que vai acontecer. Ele vai mostrar para mim ali que nós já temos uma linha base no nosso corredor. Somente a rua 1 por enquanto. Depois a gente acrescenta mais, não tem problema. Poderia já acrescentar todas de uma vez? Poderia, mas aqui a ideia é fazer uma coisa por vez. Qual que é o meu assembly, ou seja, a minha seção transversal? Vou clicar aqui no botãozinho, ó. A única que eu tenho é a rua 1, porque foi a única que eu criei. Então eu vou colocar aqui rua 1 e vou dar um OK. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um aplicar, vou dar um rebuild para ele poder processar esse corredor e vou dar um OK. Olha que bacana, aparentemente não aconteceu nada, mas ele já criou um elemento, tá vendo aqui? Por cima do meu projeto. Lembrando que aquela linha cian que estava ali embaixo era o desenho de AutoCAD, que veio lá do urbanismo. Aqui agora eu tenho um elemento do civil. Quando eu clico nele, olha o que acontece lá em cima, modifica. É muito legal, o civil já reconheceu que ali tem uma rua com esta seção típica, com este grade projetado. Se eu jogar isso num viewer aqui, ó, Object Viewer, eu já conseguiria ver um 3Dzinho. Não vai dar para funcionar nesse momento agora, porque eu tenho somente uma rua, fica difícil de visualizar esse desnível, né, que nós temos aqui. Mas depois vocês vão entender o que isso vai acontecer. Isso vai virar uma modelagem, vai virar uma superfície. Professor, mas ali no cruzamento com a rua 3 está passando direto, né? Tá uma rua cruzando com a outra. Calma. Por enquanto a gente vai deixar assim, depois a gente vai corrigir. Vamos fazer a rua 2 agora. Então eu vou dar um copy nesse meu assembly, tudo bem? Ó, vou puxar ele aqui para baixo. Vou editar esse texto aqui onde está rua 1, vou colocar agora rua 2. E lembrando que o assembly é igual, as duas ruas possuem a mesma largura. Então eu vou clicar no meu assembly e vou renomear lá em cima para rua 2. Enter, só isso. Criei um novo assembly, agora tenho 2. O que eu vou fazer agora? Acrescentar a rua 2. Como que eu faço isso? Vou selecionar o meu corredor e olha que interessante aqui em cima, ele aparece várias opções, né? Quando eu seleciono o elemento do civil, ele mostra outras opções para mim. Vou clicar em adicionar baseline, vou adicionar uma nova linha base. Cliquei em adicionar linha base, mesmo raciocínio, ele manda eu dizer para ele quem é o alinhamento, quem é o perfil, quem é o assembly. Baba, clico no alinhamento, seleciono a minha rua 2, o grade que eu vou utilizar é o grade 2 e vou dar Enter. Qual que é o assembly agora? Olha que interessante agora, temos duas opções, rua 2. OK. Top. Ih, Gustavo, não aconteceu nada. Aconteceu sim, eu vou clicar nele e vou dar um rebuild aqui, ó. Rebuild, olha lá. Eu já tenho a rua 2 também como um elemento do Civil 3D. Vou fazer isso para as minhas outras 3 ruas da mesma forma, pessoal. Copio aqui os meus assemblies. Eu vou copiar 2 de uma vez para a gente ganhar um tempinho. Então, aquela é rua 1, aquela é rua 2, essa é rua 3. Esse aqui de baixo é rua 4. Ok. Eita, tá devagar aqui o negócio. Vou dar uma salvada. Lembrando, pessoal, que essas aulas aqui depois elas vão todas para a plataforma lá do Progterra, juntamente com os arquivos, para que nossos alunos possam praticar e acompanhar, né, o desenvolvimento desse projetinho. Tá? E se você não é nosso aluno, dá uma olhadinha aí embaixo no link, que você consegue conhecer um pouco mais sobre o Progterra, o Progdrain também, e o Progibase, que é um curso pensado em quem realmente está começando na infraestrutura. Se você está vendo esse vídeo aqui e não está entendendo muitas coisas que eu estou falando, de repente o Progibase é para você. Você começou a querer trabalhar na área, está conhecendo essa área agora, então é bem interessante. Dá uma olhada, é cfpi.com.br, mas eu vou deixar embaixo na descrição. Então eu vou adicionar agora a rua 3, 4, 5, 6. Legal demais. Clico no meu corredor.
Adiciono a minha linha base, vou lá selecionar aqui Rua 3. Ó, Rua 3. Beleza? Rua 3. Qual grade? Grade da Rua 3. Perfeito. Enter. Qual que é o meu perfil? Perfil grade da Rua 3. Qual que é o meu assembly? Rua 3. Ok. Beleza. Já adicionei. Depois eu dou um rebuild de uma vez só. A Rua 4 ela é um pouco diferente. Olha que interessante. Vou adicionar ela do mesmo tamanho para que a gente corrija isso depois. Vou mostrar para você como que a gente vai fazer essa correção, né? Rua 4, grade da Rua 4, Enter. Selecionamos o assembly que eu quero agora, ó, Rua 4, vou dar um OK. Agora eu vou dar um rebuild. Olha lá o que vai acontecer. Olha lá. Olha que interessante. A Rua 4, em amarelo, ela ficou mais larga do que a Rua 4 que está no urbanismo. Vejam que o passeio dessa Rua 4 ele é diferente, as dimensões são outras, né? A gente vai ajustar tudo isso depois, pessoal. Não esquente. A primeira modelada que a gente cria, vamos dizer assim, é para a gente poder ter a nossa partida. Depois que eu crio isso, o civil tem esse dinamismo, né? Eu consigo fazer alterações nesse projeto e ele vai atualizar tudo para mim. Ah, mudou, a rua tinha 7 metros, agora a rua tem 5 metros. Beleza, você não precisa refazer. Você só vai vir aqui e modificar a largura do seu assembly. Essa é a sacada do Civil 3D, né? Esse é o dinamismo do Civil 3D. É muito interessante. Por isso que esse primeiro corredor que nós criamos, essa primeira modelada que nós fazemos, é a nossa partida, pessoal. Depois a gente vai vir alterando. Da mesma forma que os grades que nós estudamos, pode ser que o volume não fique interessante. A gente precisa alterar esses grades depois. Mas depois que está modelado, é só fazer a alteração que você quer e mandar processar. É bem tranquilo. Então, vou selecionar aqui o meu corredor, adicionar baselines, clico aqui, as duas últimas, né? Rua 5, selecionei meu grade, vou dar Enter, vou selecionar o meu assembly Rua 5, vou acrescentar a próxima, Rua 6, vou selecionar o meu grade, Enter. Vou selecionar o meu assembly Rua 6. OK. Rebuild corredor. Olha lá. Que legal, pessoal. Já fizemos o Civil 3D reconhecer as nossas 6 vias. Veja que quando eu passo o mouse em cima dele, ele já é uma entidade do Civil 3D, não é mais um conjunto de linhas que veio do meu projeto urbanístico. Entendem isso? Então, quando eu crio um elemento, isso aqui depois eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, mas esse meu elemento ele já está em 3D, pessoal. Eu já consigo saber a cota em qualquer ponto. Vejam que o terreno está subindo e descendo, olha lá, tá vendo que interessante? Se eu selecionar o meu corredor e a minha superfície e der um Object Viewer, olha lá o que acontece. Ele vai desvincular, deixa eu mudar aqui a visualização. Olha lá, ele já me mostra o terreno e já me mostra que a minha via está próxima ali, né? Estamos fazendo cortes, estamos fazendo aterros, né? E olha lá que interessante. Vocês vão ver depois, isso vai mudar muito, obviamente, né, gente? Ainda tem muita coisa pela frente. E corrigir também esses problemas que estão acontecendo aqui, né? Depois eu vou ensinar para vocês. Então, nessa aula, a gente conseguiu explorar já o conceito de corredor. O que a gente vai fazer na próxima aula? Não perca. A gente vai ajustar esse corredor. Vejam que aqui a gente tem um cul-de-sac, né? Essa praça de retorno, vamos fazer ele. Nós temos o cruzamento das vias. Como que funciona esse cruzamento? Eu não posso ter uma rua passando por cima da outra, né? O Civil faz isso de uma forma automática, a gente vai fazer de uma forma super manual para vocês entenderem essa compatibilização entre as esquinas, né? Então, na próxima aula, a gente vai terminar de modelar, ou pelo menos avançar um pouco mais, nessa modelagem. Depois que a gente termina de modelar as vias,
Aí a gente vai pensar no interior das quadras, a gente vai pensar nas laterais do nosso empreendimento e, por fim, avaliar nossos volumes. Então, espero que você tenha gostado de mais uma aula aí, depois de um grande período sem aula. Siga acompanhando aí pelo nosso canal, chamado Infra em Foco agora. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você não me conhece lá do Instagram, dá um pulinho lá também. Estou sempre postando muita coisa interessante na área de infraestrutura, na área de drenagem, drenagem sustentável. Tenho certeza que você vai encontrar algum conteúdo de valor para você. Beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Fui!